Pensamento crítico. O que isso tem a ver com criatividade? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. A criatividade, ela fala sobre a capacidade de um grupo ou de uma pessoa de criar, inventar, imaginar coisas novas. Uma pesquisa rápida no Centro Nacional de Recursos Textuais e Lexicais nos mostra que a criatividade ela era muito utilizada nos anos 70, essa palavra vem do inglês, e ela era mais falada por psicólogos sociais. Só muito tempo depois que a criatividade passou a ser conhecida da forma como a gente vê hoje nos livros, nas empresas, na vida dos artistas e tudo mais. Só que o que fica muito claro é que antes da criatividade ganhar espaço nos livros e em tudo que a gente vê hoje, ela era muito utilizada por pessoas que questionavam as coisas na sociedade. Inclusive, se você gosta de livros sobre criatividade, não deixe de ver a playlist de leitura daqui do canal. Mas continuando, quando eu penso no caminho que a gente percorreu até aqui, no sentido de criatividade, eu fico com alguns questionamentos na cabeça, tipo, o que é ter a competência criativa, essa habilidade de ser criativo? Ou o que significa usar a criatividade da maneira correta, se é que isso existe? E principalmente, como que a gente pode explorar o máximo da nossa criatividade, né? Essa, na verdade, é a coisa que eu mais tento estudar na vida. Como que todo mundo nasce com essa habilidade, mas como que a gente usa ela de forma efetiva? A interrogação que eu tô querendo colocar na sua cabeça é: será que tem como a gente pensar na criatividade sem pensar em ser crítico, em questionar? A resposta é talvez. Talvez porque eu não sei, né? A criatividade pode se manifestar de diferentes maneiras em cada pessoa. Mas de maneira geral, para você conseguir aplicar alguma coisa na sua vida, você precisa entender onde que você vai aplicar, o que você vai fazer com aquilo e qual que é a resposta que você quer encontrar. Por exemplo, o mundo moderno é uma loucura, é alta conectividade, pessoas vivendo desigualdade, uma pandemia rolando, tipo, tem muitas questões para serem resolvidas. E você só consegue usar a sua criatividade, por exemplo, para resolver problemas, se você é crítico na hora de identificar o que está acontecendo ao seu redor. Qual que é o problema que tem aqui? Será que eu posso usar isso? O que ele se contextualiza? O que eu posso fazer para melhorar? Ou de que maneira eu estou causando esse problema? Tudo isso vem de você conseguir criticar. A palavra criticar, ela é muito ligada a coisas negativas, né? Ah, fulano me criticou. Mas a crítica, na verdade, é você entender o que está acontecendo, de que maneira alguma coisa está se apresentando, se isso foi bom ou ruim. É tipo crítica de cinema. A crítica pode ser boa, né? O cara pode falar muito bem de um filme. Por quê? Criticar é refletir sobre alguma coisa. E a criatividade, ela é uma ferramenta que nasce dos questionamentos, né? Esse ato de você pensar e refletir é a base para você ser mais criativo. Ai, eu quero muito me desenvolver, eu acho que eu tenho um potencial criativo que eu não estou explorando. Beleza, comece pelas perguntas. Fazendo o questionamento certo, você vai descobrir até onde que a sua criatividade está empacada, entende? Tudo começa com as perguntas. Tá, mas vamos para a parte prática. Como que eu faço para desenvolver o meu pensamento crítico? O que eu posso fazer para conseguir pensar de forma mais ativa toda vez que eu estiver diante de um conflito? Primeiro, você tem que entender as etapas que estão envolvidas em um pensamento crítico. Por exemplo, tudo começa pelo entendimento. Você recebe a informação, e isso é, você está diante de alguma situação e você para falar, o que está acontecendo aqui de verdade? Que informação é essa? É você assimilar, parar para olhar de forma ativa. Depois que você parou, tá ali no momento olhando para aquilo, você começa a contextualizar, porque quando você contextualiza, você consegue fixar as informações e criar uma linha de raciocínio na sua cabeça. Beleza, isso aqui é um problema, mas esse problema, ele está ligado a esse outro, a esse outro, a esse outro. Ah, talvez a origem desse problema seja isso daqui. Você cria um contexto para poder analisar o que está se passando ali. Em seguida da contextualização vem a decomposição e a avaliação dos fatos. Isso é muito importante, principalmente para descobrir essa coisa de fake news que está rolando por aí. Quando você para e depois que você entendeu a informação, está contextualizando ela na realidade, você vai decupar os fatos. Fato 1, fato 2, fato 3. O que é esse fato? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Entende? Você para, você só não recebe a informação, você questiona, você fala, nossa, mas esse fato, ele faz sentido? Ou eu estou avaliando com base na minha percepção?
como que isso se apresenta na realidade além de mim. Só que assim, é claro que essas etapas, elas acontecem muito rápidas na nossa cabeça. É tipo o processo criativo, que tem lá a incubação, a iluminação e a parte que você vai realmente criar alguma coisa. A gente não percebe isso acontecendo. A nossa mente só forma essa linha de raciocínio. E assim como a criatividade, o pensamento crítico, ele é questão de treino. No começo você vai precisar ter essa coisa mais consciente na sua cabeça de sentar e fazer as etapas acontecerem, até que isso começa a ficar mais natural. E esse exercício de passar por esses pontos, no começo ele vai precisar ser mais consciente. Se você reconhece que talvez o seu pensamento crítico não seja tão ágil assim, se você não tem aplicado ele tanto na sua vida, eu sugiro que você volte rapidinho aí no vídeo, anote essas etapas e se esforce para passar por elas toda vez que você estiver diante de uma situação. Ah, Tainá, mas onde que eu vou aplicar o pensamento crítico na minha vida criativa? Eu sou artista, eu crio produtos. Primeiro, o pensamento crítico, ele não é só uma questão de... Geralmente essa palavra tá mais ligada à política, essas coisas, né? Ai, você precisa ter o pensamento crítico para entender tal coisa. Só que esse pensamento crítico, ele pode facilmente ser aplicado na hora de você responder uma pergunta. Porque a criatividade, ela só existe com base na pergunta. Se você for crítico para analisar a pergunta, você vai ter uma resposta criativa muito mais eficiente, muito mais assertiva. Você vai poupar energia e você vai conseguir se diferenciar. Se você não critica o seu problema, né, que pode ser a sua questão, e você age no automático, na primeira resposta que você tiver, eu acho que esse problema tá pedindo tal coisa, você vai criar uma coisa que provavelmente já existe, ou uma coisa que não é tão inovadora assim. Você vai criar uma coisa que talvez poderia ser melhor se você tivesse refletido um pouco mais no problema. Agora que você já sabe todas as etapas que estão envolvidas no pensamento crítico e reconhece a importância disso para sua criatividade, a minha sugestão é: exercite. Pratique, pratique, pratique. Mesmo que a princípio isso não faça sentido, falar isso não tem nada a ver com criatividade, faz o teste, passe a refletir mais sobre as coisas antes de sair criando. Eu aposto que vai dar super certo. Se esse vídeo faz sentido pra você, compartilha com aquele criativo que talvez precise exercitar o pensamento crítico dele, ou você pode continuar maratonando os outros vídeos aqui do canal, vou deixar os links pra você, tá bom? Até a próxima!